E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as 10 maiores posições de mais um fundo de investimento. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos. É apenas um vídeo educativo e informativo para todos vocês. E nesse vídeo eu vou trazer as 10 maiores participações do fundo Alaska Black de Henrique Breda, sócio de Luiz Alves Pais de Barros, trazendo as movimentações do último mês que a gente tem acesso, que é o mês de janeiro desse mesmo ano, 2024. Só que, infelizmente, a gente não tem acesso às posições mais recentes. Eu sei que é um período mais distante, a gente não consegue ter uma noção muito detalhada do que eles estão fazendo. Só que o melhor que a gente consegue é isso, é a única coisa que a CVM fornece para a gente. E a 10ª maior participação do fundo Alaska Black está na Petrobras, a Petro 3, com uma posição de 3,28% do fundo. Foram vendidas 508 mil ações e compradas 11 mil ações de Petrobras. A posição consolidada ficou em 1,1 milhões de ações que davam de valor de mercado 50 milhões de reais no mês de janeiro em Petrobras. A Petrobras, como todos nós sabemos, foi uma das ações que mais subiram nesses últimos anos, enquanto o Ibovespa todo despencava, pagando excelentes dividendos e tendo uma rentabilidade muito boa. Mas pelo que a gente viu, a participação do Alaska diminuiu muito nessa empresa. No último vídeo que a gente gravou, era uma das posições mais relevantes do fundo. Hoje já não é. Pelo menos a Petro 3, né? Ele também tem a Petro 4, que tem uma participação um pouco mais forte do fundo. Só que já está bem menos do que já foi. Ou seja, foram vendidas muitas ações da Petrobras nesse mês de janeiro. Será que eles estão vendo algum problema à frente? Ou quem sabe eles estejam apenas descascando um pouco, vendendo um pouco para obter algum lucro para comprar outras ações, outras oportunidades. A Petrobras não tem como alguém não conhecer ela. Petrobras brasileiro, também pronunciada como Petrobras, é uma empresa de capital aberto cujo acionista majoritário é o próprio governo, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Com sede no Rio de Janeiro, ela opera atualmente em 14 países no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. O seu lema atual é ser uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e também ambiental. Em 2020, a Forbes Global 2000 classificou a Petrobras como a 70ª maior empresa pública do mundo inteiro. Enfim, até então a empresa está se saindo muito bem, dando ótimos resultados para o acionista. Vamos ver se daqui para frente tudo isso vai se repetir ou ela vai degringolar e ir para água abaixo. E a 9ª posição do Alaska é uma posição nova que a gente não trouxe nos últimos vídeos, que é a JBS, a JBSS3, com uma posição de 5,12% do fundo. Foram vendidas 78 mil ações e compradas 31.346 ações de JBS, consolidando uma posição de mais de 3 milhões de ações e mais de 78 milhões de reais em valor de mercado naquele mês de janeiro. A JBS é uma empresa brasileira do setor de alimentos que foi fundada em 1953 em Goiás. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina, de frango, de peixe e plant-based, além de atuar no processamento de couros. Além disso, ela comercializa produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros, sendo uma das maiores indústrias de alimentos do mundo inteiro. Suas principais operações incluem as marcas Seara, Swift e Friboi. E a 8ª posição de maior destaque do Alaska está na Alus 3, com uma participação de 5,51% do fundo. Foram vendidas 280 mil ações de Alus neste mês de janeiro, não foi comprada nenhuma ação, consolidando uma posição de mais de 3 milhões de ações e mais de 84 milhões em valor de mercado no mês de janeiro.
A Allos vem andando bastante tempo de lado, ela caiu bastante na pandemia e nunca se recuperou no valor antigo antes da pandemia, sempre lateralizando. Nesse meio tempo, a Allos antiga, Aliança Sonai, acabou se fundindo com a BR Mall, se tornando a Allos que a gente conhece hoje em dia, a maior administradora de shoppings do Brasil. Na época da combinação de negócios, resultou em um portfólio de 62 shoppings presentes em 40 municípios nas 5 regiões do país, com 11 mil lojas e um potencial construtivo de 7,8 milhões de metros quadrados em desenvolvimento imobiliário. Destes, 53 são shoppings próprios e 9 são administrados. A fusão levou a soma de 2,5 milhões de metros quadrados de ABL, área bruta locável total, tornando-se uma das empresas mais reconhecidas pelo mercado, e hoje todos os fundos estão comprando as ações da Allos. Só que tanto o Luiz Alves como o Alasca já compram essa ação já faz muito tempo, ou seja, estava no radar deles muito antes do mercado começar a olhar para a empresa. E a 7ª posição mais relevante de todas está na Valid, a Valid 3, com uma posição de 5,57% do fundo, onde foram vendidas 454 mil ações da empresa no mês de janeiro, consolidando uma posição de 4,2 milhões de ações e mais de 87 milhões em valor de mercado nesse mês de janeiro. A Valid é uma empresa que passou por um turnaround super bem sucedido nos últimos anos. A empresa caiu muito desde 2015, a empresa só caía, acentuou a queda com a chegada da pandemia e os resultados estavam indo de mal a pior. Porém, a empresa estava passando por uma reestruturação e o Alasca sempre estando posicionado na empresa. Aliás, eles são membros do conselho, o Henrique Breda está dentro da empresa. A reestruturação deu muito certo e a empresa hoje apresenta resultados muito altos, até mais altos do que antes da pandemia, pagando ótimos dividendos e fazendo a cotação explodir, saindo dos 6, 7 reais para custar hoje mais de 15 reais. Então a empresa passou por um turnaround muito bem sucedido e ainda está muito barata e pagando excelentes dividendos. A Valid S.A. é uma empresa brasileira de gravação sediada em São Paulo que fornece serviços de impressão de segurança para instituições financeiras, empresas de telecomunicação, governos estaduais e órgãos públicos no Brasil, Argentina e também na Espanha. No total, são 3 fábricas e 84 sites de personalização. Em 2010, as vendas totalizaram mais de 460 milhões de cartões, 15 milhões de carteiras de motorista e identidade e 12 mil toneladas de papel. Enfim, esses resultados são antigos e a empresa hoje está muito melhor depois desse turnaround super bem sucedido na empresa. E a 6ª posição mais forte do Alasca ficou com o BBAS3, Banco do Brasil, com uma posição de 6,15% do fundo. Foram vendidas 39 mil ações de Banco do Brasil e compradas 25.300 ações, consolidando 1.600.000 ações e mais de 93 milhões em valor de mercado somente no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente nem precisa falar que é uma das empresas que mais se valorizaram nos últimos meses dos grandes bancos. A empresa custava apenas R$ 28, R$ 29 reais, explodiu, subiu até os 50, 50 e poucos. Depois ela fez um desdobramento e aquilo que era 50 virou 25, ou seja, ficou igual, porém no valor na metade, depois subiu mais um pouco ainda e pagou muitos dividendos. Então, quando a empresa faz grupamento, a gente tem que se assustar, porque geralmente são empresas ruins. Agora, quando é desdobramento, como foi o caso do Banco do Brasil, é um sinal que a empresa está indo cada vez melhor, um sinal muito positivo para o acionista e também dando a possibilidade daquele que tem menos dinheiro poder investir e comprar mais ações do Banco do Brasil. Teoricamente fica na mesma, mas pelo menos a pessoa tem acesso a comprar ações com mais facilidade com esses desdobramentos. E a 5ª relevante do Alasca Black ficou na Cosan, Cosan 3, com uma participação de 6,35% do fundo. Foram compradas mais de 960 mil ações da empresa e vendidas 63 mil ações, consolidando 5 milhões de ações e mais de 97 milhões em valor de mercado neste mês de janeiro, investidos somente na Cosan.
Ou seja, o Alasca aumentou muito a posição na Cosan. A Cosan é uma empresa que esse ano de 2024 está indo muito mal, a cotação caindo cada vez mais. O que assusta bastante o mercado também é sua dívida muito elevada. Porém, em questão de diversificação, é uma das empresas mais bem diversificadas, investindo nos setores mais fortes da economia brasileira e super bem administrada, com uma visão de dono. Ou seja, Rubens Ometo, o dono da empresa, tem uma participação relevante na Cosan, ou seja, ele está junto com os acionistas, defendendo o mesmo propósito. A Cosan é um conglomerado brasileiro com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Por meio de seus negócios, a empresa produz e exporta etanol e açúcar, gerando energia ao utilizar o bagaço da cana. Também fornece gás canalizado no Brasil e atua na logística de açúcar e outros granéis sólidos destinados à exportação. Com a produção de lubrificantes e especialidades, ela exporta para mais de 40 países da América do Sul, Europa e também na Ásia. Os nomes mais conhecidos da empresa são a Moove, a Compass, Comgás, Compagás, Radar, Raizen, Rumo, enfim, diversas empresas dos setores mais fortes da economia brasileira. E a quarta posição ficou com a Petrobras, porém a Petro 4, com uma posição de 7,97% do fundo, e foram vendidos mais de 533 mil ações de Petrobras, diminuindo de forma drástica o que era uma das maiores posições do fundo, passando para a quarta maior posição. Foi consolidado uma posição de mais de 3 milhões de ações e mais de 121 milhões de reais em Petrobras, passando para 7,97% da participação do fundo. Como eu já falei de Petro 3, falando da Petrobras, não vou repetir tudo que eu falei sobre ela. E a terceira posição é um nome que está ganhando cada vez mais peso no fundo Alasca novamente, não com a cotação subindo, mas com novos aportes, que é o Magalu 3, passando a ter 9,70% do fundo, ou seja, a terceira maior posição de todas. Foram vendidas 1.400.000 ações de Magalu e compradas 7.900.000 ações de Magalu no mês de janeiro, consolidando 70 milhões de ações, que davam 140 milhões de reais em valor de mercado somente na Magalu. Será que a história de sucesso do Alasca com a Magalu vai se repetir? É o que veremos nos próximos episódios. Todo mundo sabe que o Magalu caiu mais de 90% com relação ao seu topo histórico, que foi em 2020. A ação chegou lá em cima, caiu bastante, recentemente fez um grupamento de ações. Enfim, vamos ver se a empresa vai ter o mesmo potencial de alta que teve no passado, em 2015, 2016, onde de 2015 até 2020 ela subiu mais de 50.000%. E a segunda posição mais forte do Alasca ficou com a Cogna, COGN3. Com uma posição de 11,77%, foram vendidas 5.600.000 ações de Cogna, fechando a posição do Alasca em 61 milhões de ações, equivalentes a 179 milhões de valor de mercado em janeiro. E a maior posição de todas do fundo Alasca ficou com a Vale 3, onde foram vendidas 32.500 ações e compradas 384.000 ações de Vale, fechando 12% do fundo. A Vale é uma empresa que subiu muito até 2020, 2021, depois caiu bastante também com a queda no minério de ferro, que realmente eles estavam num valor muito alto ali por 2021, então não tinha como se sustentar. Porém, a empresa continua dando resultados fabulosos e pagando bons dividendos. Uma ótima empresa para quem busca segurança e retornos previsíveis com pagamento de dividendo. Assusta as pessoas que têm medo da volatilidade da commodity, mas eu acho que a empresa está em um preço muito barato. Mesmo que a commodity caia bastante, eu ainda acho que a empresa está cotada num preço interessantíssimo. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.